uma. Por isso, hoje, vamos dar play na melhor playlist de São João aqui na Globo. Oferecimento São Brás do São João. É sabor e muito mais. Volkswagen, patrocinadora oficial da seleção e dos sonhos dos brasileiros. O Boticário, a marca preferida do São João. E Perdigão, a marca do coração do Nordeste e do Brasil. João Raul descobre a verdade sobre Agrado. A Diana, a garota do passado João Raul, é e sempre foi Agrado Garcia. Hoje. Sendo bem sincero, Agrado, entre a gente não dá mais nada. Nem no profissional. Concordo. Acho que cada um tem que seguir seu caminho mesmo. Eu nunca senti por ninguém o que eu senti por você. E é por isso que ninguém nunca me machucou tanto. Coração Acelerado. Estamos de volta e agora para falar de Quem Ama Cuida, porque hoje começam as investigações sobre a morte do Arthur Brandão, que vai causar fortes emoções, principalmente para Adriana, que tinha acabado de se casar com ele, Na verdade, né, Gil? é pra gente que estamos aqui teorizando e ansiosos. Agora, quando o suposto assassinato aconteceu, ela ficou completamente desesperada. Possível culpa, já que ela certamente vai ser uma das suspeitas, é uma das suspeitas, ou se é pra tirar o direito da Adriana de ficar com O din-din. o din-din. O que a gente sabe é que ela já arrumou um jeito de combinar os depoimentos pra polícia, ou seja, mesmo que não tenha sido ela já tá fazendo um crime, né? Não, é uma demônia, né? Depoimentos é pra polícia ali, pra todo mundo conseguir incriminar a Adriana pela morte do irmão, que, pelo que parece, é o que deve acontecer, né, Gil? É, ela não dá ponto sem nó, essa mulher, né? O corpo do homem que tinha acabado de ser enterrado, gente. Ela já tava lá conspirando pra ferrar com a pobre da Adriana. Tudo porque essa mulher quer dinheiro, entendeu? E assim, o que eu quero falar pra tu, dona Pilar, é que você vai cair, entendeu? Você tá achando que é, Pilar? Que é assim, mas não é não, meu amor. Agora a Adriana... Deixa ele. Fico nervoso, eu tô nervoso. Mas não é, filho. Se a Pilar aparece, ela brota aqui do chão, querido. Eu sou a primeira a correr, tá? Olha, eu também corro. Agora sim, dona Tati. Todo dia. Dá um spoilerzinho pra nós, spoilerzão. Spoilerzão? É. Então, entre tantos inimigos, eu acho que o principal desafio da Adriana, quem está falando aqui, vai ser realmente enfrentar a maldade da Pilar, que vai fazer de tudo para cuidar de ser condenada por assassinato e perder o direito da herança. E aí o Otoniel, ele tá preocupado com a neta, não é de hoje, né? Desde antes ali do casamento, a Pilar já avisou pra Adriana aproveitar bem os últimos momentos de liberdade, porque vai ser aquele festival, ao que tudo indica, de injustiça mesmo. Agora, precisamos falar uma coisa. Eu e Gil do Vigor, a gente tá com um trabalho sério aqui no Mais Você. Fomos contratados como grandes detetives que somos. Somos. Entendeu? Somos, né? Olha a nossa categoria aqui. Somos. Detetives. Porque tá bem intrigante essa trama. Os autores Valcir Carrasco e Cláudia Souto, eles deram pistas. Isso. Pinceladas de pistas. E como grandes detetives que somos, estamos de olho. Estamos de olho. Por quê? Tudo pode ser uma evidência. E nada passará despercebido por nós. Os grandes detetives. Por nós não, entendeu? Então, essa cena, nós vamos assistir agora o que aconteceu antes do casamento, para mostrar para vocês. Né, dona Tata? Nesse trecho a gente percebe que a Brigitte, olha só, a personagem da Tata Werneck, ela tá lendo o livro Os Irmãos Karamazov, do autor Dostoiévski. Essa é, gente, uma das mais importantes obras da literatura russa e foi escrita em 1879. Tá vendo que ela tá lendo ali? Aí ela vai e fecha. Olha o sorrisinho de Brigitte. Um sorriso estranho, não é? Olha ali a lupa no sorrisinho dela. Sorrisinho de suspeita. Muito estranho, muito estranho. Só que aí, por que estou falando isso? Porque a história desse livro conta sobre um homem riquíssimo que, assim como o doutor Arthur, também foi brutalmente assassinado. Eita! E você repara que ela fica ali pensativa, vou fazer até a carinha dela, como se ela tivesse, tipo, tô pensando uma coisinha aqui, entendeu? E aí, olha, você pode achar que isso é uma coincidência boba, mas assim como a vida imita a arte também imita a vida. Porque a partir do crime, o enredo da história do livro vira um grande mistério envolvendo a ganância dos herdeiros da fortuna do ricaço. Ou seja, já deu para perceber que os autores vão dar o quê? Um nó
nas nossas cabeças. Quando a gente tem, chama na televisão, em filme, de easter egg. Quando você joga uma coisinha assim, olha, que passa despercebida, nem todo mundo vai perceber, mas como somos detetives, e claro que a gente viu isso também na rede social, que eu não vou mentir, né? Que a gente é detetive de rede social também. A turma toda alertou sobre isso. Uma aula de roteiro. Mas calma, porque aqui no Mais Você, a gente vai te ajudar a desvendar esse mistério. Por quê? Tem uma outra coisa aqui do crime que eu fui lá. Eu fui lá, amiga. Foi lá onde, Gil? O castiçal. Eu peguei um castiçal muito parecido com o que foi usado lá no assassinato. Por quê? Vou levar para ter as DNAs, os DNA. Né? Aí você tá... Olha que maravilhoso. O meu amigo vira e fala, vou levar o castiçal que eu peguei na novela pra fazer toda o DNA e tudo mais. E o que você tá fazendo nesse momento? Colocando as minhas impressões. Tá se tornando um grande suspeito, de detetive para suspeito. Isso. Mas já vou me defender. Não fui eu, mas nós descobriremos isso aqui, ó, igualzinho. Gente, igualzinho o castiçal, mas vocês tiraram muita onda. Muito a gente boa, conseguiu um castiçal muito parecido. Mas olha, é confabulação que não acaba mais, porque realmente essa novela tá dando o que falar. Eu e o Gil está cheio de teorias. Cada dia, assim, a gente vai trazer uma teoria diferente pra você. Se vai ser verdade, com certeza a gente não pode garantir isso. Mas a gente tá aqui sempre pra pensar junto com vocês. Se estiverem também, sempre comentem com a hashtag do Mais Você. Mas agora, antes de terminar o programa, a gente tem uma dica de teatro que vale muito a pena conferir. Regina Casé está estrelando o espetáculo Viva Vida. E ela mandou um recadinho pra gente aqui do Mais Você, olha só. Oi, Tati. Oi, Gil. Oi, Ana Maria, aí nas suas férias. Eu tô aqui para convidar vocês e todo mundo que tá vendo a gente pro meu novo solo no teatro. Tá lindo demais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tá no Teatro Sesc Ginástico. Depois a gente vai para São Paulo, pro Teatro Sérgio Cardoso. Só o mês de junho aqui. Vem me ver. Você vai gostar tanto. Eu acho que você vai se emocionar. Eu me emociono. Também vai dar muita risada. Corre para comprar teu ingresso, porque é muito curta a temporada. É a história do planeta Terra. Que lindo. Aproveitar agora o feriadão. Eu já me animei, eu já quero ver, entendeu? E a peça estreia hoje lá no Rio de Janeiro e tem direção do Estevão Ciavata e de Daniela Thomas. Então, assim, dá para aproveitar muito. E como a própria Regina contou pro pessoal aqui de São Paulo, o espetáculo vai estar em cartaz do dia 9 de julho até dia 2 de agosto. Então, já planejem aí, fechou? Regina, um beijo pra você, boa sorte, viu? Agora, antes de encerrar, Gil do Vigor, eu queria, em nome da Ana Maria e de todos aqui do Mais Você, dar os parabéns pra Jéssica Trindade, que foi eleita a chefe do ano. E essa é a primeira vez que uma mulher conquistou esse prêmio, é muito importante. É muito importante. A Jéssica, ela é também a primeira mulher a ganhar uma estrela Michelin lá no Rio de Janeiro. Ela é, gente, parceira do chefe Cláudio Trogros. Mostragou. Eita, Nostragro. E chefia o cardápio do Madame Me Olympe. Então, um beijo, Jéssica. Parabéns, mais do que merecido. E, gente, muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Bom feriado para todos vocês que estão de feriado. Não abandona a gente não, hein? Bora aproveitar. Eita. Mais Você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Sempre Lá. Tem de tudo com preço baixo em Barreiras e Luiz Eduardo. Panela de Bairro, um novo programa semanal para você. Todo sábado às 11h45, antes do Bahia Meio-Dia. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. E Cooper Farms. Cooperar é cultivar o futuro. Olá, bom dia, 11h48, o seu Bahia Meio-Dia desta quinta-feira, feriadão, tá chegando com muita informação para você. Enquanto alguns descansam, a gente continua na labuta de te manter bem informado, começando com essa imagem de Juazeiro, no norte da Bahia, Ponte Presidente Dutra ali ao fundo e a cidade, uma das mais importantes da região norte da Bahia. Vamos girar. Agora, Ibotirama, na região oeste, também ali o Rio São Francisco, fazendo essa integração
entre as duas cidades, ponte que liga a cidade a Muquem do São Francisco, tempo firme na cidade, assim como em Juazeiro também, 11 horas e 48 minutos. E a gente começa com a seguinte informação: uma confusão entre prefeito e vereador termina em agressão e registros policiais em Correntina. Aline Miranda, quem chega agora com mais informações, adianta alguns detalhes pra gente de um assunto que é chocante, né, Aline? Bom dia. É isso mesmo, Bia. A imagem tomou repercussão nas redes sociais justamente porque um vídeo divulgado mostra um momento em que o prefeito de Correntina, que é conhecido como Mariano Correntina, acaba atingindo com tapas o vereador da cidade. O vereador que é chamado de Eliton Muticel. A gente volta daqui a pouco aqui dentro do nosso jornal trazendo os detalhes dessa situação que aconteceu ontem à tarde dentro de um comércio na cidade de Correntina. Eu volto contigo. Uma situação que é sobretudo vergonhosa, né, Aline? Muito obrigada pelos detalhes e até já. Uma criança de 2 anos morreu ontem na cidade de Remanso após sofrer um engasgo. Luiz Gustavo Ribeiro é quem acompanha esse assunto muito triste, né, Luiz? Bom dia. Oi, Bia, é um assunto bem triste. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Essa criança engasgou na última segunda-feira enquanto ela comia amendoim. Segundo a Secretaria de Saúde de Remanso, essa criança estava hospitalizada desde então e aguardava uma regulação para um hospital especializado. Essa transferência seria feita por uma UTI aérea, mas infelizmente a criança não resistiu e morreu antes de ser transferida. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes sobre esse assunto aqui no Bahia Meio Dia. Uma tristeza, né, Luiz? Muito obrigada pelas informações. A gente volta já já com mais detalhes desse caso que assusta bastante. E um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência no bairro Tropical Ville 1, em Luiz Eduardo Magalhães. Carlos Augusto é quem chega agora com alguns detalhes também desse assunto. Bom dia, Carlos. Oi, Beatriz. Esse é um caso que ainda precisa ter muitos esclarecimentos a serem feitos, porque os bombeiros foram chamados e, ao chegar na casa para combater o incêndio, encontraram um corpo lá dentro, num dos cômodos. Daqui a pouco a gente traz o detalhe, pois o corpo já foi identificado. Não perca no Bahia Meio Dia, já já eu volto ao vivo aqui do Oeste Baiano. Beatriz. Muito obrigada, Carlos. Fica a dúvida, né, se ele morreu durante o incêndio ou se já estava morto. Enfim, a gente volta já já com esse assunto. E celulares roubados foram recuperados em uma operação da Polícia Civil no nosso estado, especialmente na região norte. Tiago Santos está lá e acompanha esse assunto. Uma notícia boa, né, para essas pessoas que tiveram ali os seus aparelhos, né, Tiago, furtados ou roubados. Bom dia. Exatamente, Bia. Muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem acompanha o nosso Bahia Meio Dia. Esses celulares foram roubados ou furtados, Bia, em diversas circunstâncias. Inclusive, por exemplo, a polícia conseguiu recuperar alguns aparelhos que foram roubados, furtados no Carnaval de Juazeiro, que aconteceu no início do ano. Já já eu volto contando os detalhes dessa operação, até porque a polícia está entrando em contato com algumas pessoas para poder devolver esses aparelhos. Já já eu volto com os detalhes. Bia. Por mais operações como essa, né, Tiago? Muito obrigada pelos detalhes. Ainda hoje você confere aqui no seu Bahia Meio Dia. Nova lei do governo federal endurece as penas para quem comete furtos e roubos de celulares. E ainda o clima de Copa do Mundo toma conta do comércio. Empresários estão otimistas e apostam no aumento da procura por produtos que remetem à maior festa do futebol mundial. E um trabalho desenvolvido no Parque Vida Cerrado está transformando sementes em esperança para o meio ambiente. Neste ano, serão produzidas milhares de mudas que vão ajudar na restauração ecológica e na arborização de diferentes espaços. E ainda as celebrações no dia de Corpus Christi. A gente vai te mostrar as movimentações no oeste, também no norte do estado e como foram as confecções dos tradicionais tapetes em Jacobina e em Barreiras. Esses são alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no seu Bahia Meio Dia, que já está no ar. Olha, um incêndio de grandes proporções destruiu
uma residência no bairro Tropical Ville 1, em Luiz Eduardo Magalhães. As causas do incêndio e da morte também são investigadas pela Polícia Civil. A gente volta agora com Carlos Augusto, que está na cidade. Ou melhor, ele está em Barreiras, mas chega com informações desse incêndio que ainda, como você disse, Carlos, tem muitas perguntas em torno desse assunto. Bom dia. Exatamente, Beatriz. Pelo menos 2 questionamentos são fundamentais e ainda precisam ser esclarecidos. Primeiro, como foi que essa pessoa morreu? Será que ela morreu em função do incêndio da casa? Ou teve algum outro tipo de problema que levasse à morte dela? Mesmo se o corpo não tivesse queimado, tem a possibilidade também da intoxicação por fumaça, que não pode ser descartada. E o segundo questionamento que as pessoas estão fazendo em Luiz Eduardo Magalhães: o que foi que provocou este incêndio na casa? É uma outra pergunta que precisa ser resolvida. Ou seja, é um caso que ainda tem muitos questionamentos a serem esclarecidos e, com o passar do tempo, basicamente com o resultado da perícia em mão, essas respostas vão ser esclarecidas. Mas, Beatriz, eu estou falando ao vivo aqui de Barreiras, no oeste do estado. Hoje a gente tem um dia diferente, né? Não é feriado, mas é ponto facultativo, né? Tá aquele clima de feriadão, uma parte do comércio está aberta e a outra está fechada. E é um dia muito bonito aqui em Barreiras desde as primeiras horas da manhã, com muito sol e com muito calor. Mas esse assunto, esse fato que aconteceu lá em Luiz Eduardo Magalhães foi ontem à tarde. O endereço da casa que queimou é Alameda Samambaia, bairro Tropical Ville, em Luiz Eduardo Magalhães. No meio da tarde, o Corpo de Bombeiros foi chamado para tomar as providências em relação a um incêndio que estava destruindo uma casa. Para ser mais exato, por volta de 2h30, né? Não chega a ser no meio da tarde, mas no começo da tarde. E ao chegarem lá, exatamente no local para tentar controlar as chamas, os bombeiros ficaram impressionados porque dentro da casa, mais especificamente no banheiro, estava o corpo de um homem já sem vida. Ele foi identificado e se chamava Rivanilton Rocha Miranda. Tinha 40 anos de idade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também foi acionado e confirmou a morte de Rivanilton ainda no local. Um outro detalhe que chama a atenção também foi que os bombeiros retiraram de dentro da residência pelo menos 2 botijões de gás de cozinha e ambos apresentavam vazamento. Isso pode ser um indício do que aconteceu antes do incêndio começar. Foi feita uma perícia técnica no acidente, no local do acidente, do sinistro, onde o fogo destruiu praticamente toda a casa, e em breve o resultado desta perícia deve sair e aí sim muita coisa será esclarecida em relação a este episódio. Só confirmando mais uma vez o nome da pessoa que morreu: Rivanilton Rocha Miranda, 40 anos de idade. Ele era baiano da cidade de Jussara, mas morava em Luiz Eduardo Magalhães. Beatriz, eu estou voltando com você e daqui a pouco a gente retorna aqui do oeste do estado. Ô Carlos, muito obrigada por todas as informações, um caso realmente chocante, cheio de perguntas ainda, e a gente, claro, vai seguir acompanhando, até porque se for de fato ali, a partir desse vazamento de gás, fica também um alerta enorme para toda a população. Outro caso muito chocante, minha gente, uma criança de 2 anos morreu após sofrer um engasgo na cidade de Remanso. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a vítima se engasgou ao comer um amendoim. Vamos conversar agora com o Luiz Gustavo Ribeiro, que chega com essa notícia tão triste. Como tudo aconteceu, Luiz? Oi, Bia, muito triste. Segundo a Secretaria de Remanso, essa criança ela seria regulada e seria transferida por uma UTI aérea, mas infelizmente ela morreu momentos antes dessa transferência acontecer. A Secretaria de Saúde do município informou que essa criança engasgou na última segunda-feira, quando ela estava comendo um amendoim. Essa criança deu entrada na UPA da cidade na tarde da segunda e desde então ela estava sob cuidados médicos da equipe da UPA. A secretaria informou que a equipe médica realizou todas as tentativas para remover a obstrução, mas diante da necessidade de um atendimento especializado, solicitou a regulação dessa criança para um outro hospital que tivesse
tivesse a capacidade de fazer esse atendimento, né, um hospital de maior complexidade, já que o município de Remanso não possui UTI pediátrica. Segundo a secretaria, a vaga dessa regulação só foi liberada na noite da terça-feira, por volta das 10h30 da noite. Mas a transferência aérea só poderia acontecer no dia seguinte, na quarta-feira, porque o aeródromo de Remanso não possui iluminação. Então essa criança só pôde ser transferida no dia seguinte. Na manhã de ontem, essa criança precisou ser estabilizada para embarcar na UTI aérea e nesse processo ela não resistiu. Infelizmente morreu na ambulância já no aeródromo e a aeronave já estava esperando essa criança para poder fazer essa transferência. Em nota, a Prefeitura de Remanso informou que o aeródromo da cidade não possui iluminação desde a data de sua construção e que a atual gestão, a partir da Secretaria de Obras, realizou um estudo de demanda e já iniciou a reforma e iluminação que possibilitará o trânsito de aeronaves no período noturno. A previsão é que o encerramento dessas obras seja no final do mês de junho. Em relação à falta de UTI pediátrica, o município informou que, assim como outros municípios de pequeno porte, não possui UTI pediátrica. Nossa equipe também entrou em contato com a Polícia Civil. A Polícia Civil informou que esse caso não foi registrado na Delegacia Territorial de Remanso. A Polícia Militar, nós também tentamos contatos, mas não tivemos retorno, assim como também com a CESAB, que até o momento não nos deu um retorno. Mas, de qualquer forma, fica a orientação para toda a população. Em caso de engasgo, se for uma criança maior de 1 ano de idade ou adulto, essa pessoa estiver tossindo, a recomendação é que as pessoas deixem a pessoa tossir, porque a tosse é a forma natural mais eficaz de poder combater o engasgo. As pessoas que tiverem habilidade de primeiros socorros podem também fazer essas manobras, se forem capacitadas, vale ressaltar, mas a recomendação principal é que nesses casos as pessoas solicitem ajuda especializada, entrem em contato aí com o SAMU, com o Corpo de Bombeiros ou policiais que também tenham esse treinamento de primeiros socorros para poder atender essas possíveis vítimas. Volto com você do estúdio, Bia. Muito obrigada, Luiz, por todos os detalhes. A gente acompanhava essa imagem, né, ali no momento da transferência, a aeronave. Eu não imagino a dor dessa família de perder essa criança de apenas 2 aninhos, justamente no momento de fazer a regulação para um hospital com maior porte para determinada questão, no caso, o engasgo. E é muito triste a gente ver essa realidade das cidades de pequeno porte, de não terem uma UTI pediátrica, e fica essa reflexão, né? O que a gente precisa, independente do tamanho da cidade, que esteja esse sistema, tenha, na verdade, esse sistema para comportar aí, porque algo desse tipo, engasgo, situações delicadas, podem acontecer com qualquer pessoa em qualquer parte do país. Agora são 12h01. A seguir, confusão entre prefeito e vereador termina em agressão e registros policiais em Correntina. O seu Bahia Meio Dia volta já já com essa e outras informações. Hoje. Eu tô pegando umas coisas aqui pra levar pra minha casa. Sua casa, filho? Você sabe que aqui vai continuar sendo sua casa pra sempre, né? Esse quarto nunca vai deixar de ser seu quarto. Ah, obrigado. Pô, você tá com uma cara de que quer me dizer alguma coisa? O que que é? Não, filho, na verdade eu tô querendo te fazer uma pergunta. Faz? O que é? O que essa tal Rita falou sobre mim? Peraí, você conhece a Rita? Avenida Brasil. No coração do Cerrado Baiano, uma cidade que prospera na velocidade do futuro. Uma gigante do agronegócio brasileiro, sede da maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste. O município que mais cresce no estado. Nós produzimos o que o mundo precisa. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agro, fazendo sempre mais. A Clínica Amigos do Resgate evoluiu, agora é Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. Então você já sabe, problemas com álcool ou outras drogas, ou até mesmo transtornos mentais, venha para o Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. Alô? Foi aqui que pediram hits juninos? Essa é hino nacional do nordestino.
Essa bate lá no fundo da alma. É quando o tempo sacode a cabeleira. Eita, é tanto hit que dá até pra montar um festival playlist. Hoje, depois de Guerreiros do Sol, a gente se prepara para curtir o Sanju com os clássicos que aquecem corações do interior à capital. E quem aperta o play é a banda Limão com Mel, na tela da Rede Bahia. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, meio-dia e 4 minutos, tempo firme em Correntina, Rio, que leva o mesmo nome da cidade também ali. Algumas pessoas nessa parte curtindo o feriadão, tempo firme para quem está por aí, não deve chover, então o feriado tá bonito na região oeste. Vamos girar. Região norte, Ponte Metálica de Paulo Afonso, tempo firme também na cidade, movimento sempre tranquilo na Ponte Metálica. Os cânions ali atrás, né, sempre nos lembrando da grandiosidade, da beleza também natural das nossas regiões. Meio-dia e 4 minutos. Agora veja que notícia, uma discussão envolvendo o prefeito de Correntina, Mariano Correntina, e o vereador Eliton Santos ganhou repercussão nas redes sociais e terminou na delegacia. Vídeos mostram o momento em que os dois agentes públicos discutem e o prefeito agride o parlamentar com tapas. A Aline Miranda chega agora com esse assunto, que obviamente chocou a região, porque a gente está falando de dois representantes do poder público, um que gere a cidade ali, né, a maior liderança da cidade, um outro que também está num órgão importante para decidir os rumos das leis municipais. É com você, Aline, boa tarde. Boa tarde, Bia. Para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia, é isso mesmo, Bia. É um assunto que tomou, sim, uma repercussão muito grande, principalmente na cidade de Correntina, justamente por serem duas pessoas públicas envolvidas em uma discussão que a gente pode dizer assim, de rua, porque eles estavam em um estabelecimento comercial da cidade quando aconteceu essa situação. A gente recebeu por diversas fontes de pessoas de lá de Correntina, o vídeo que está repercutindo nas redes sociais, em que mostra o prefeito Mariano Correntina entrando num estabelecimento onde estava também o vereador da cidade, Eliton Santos Nascimento. Eles começam ali uma conversa muito rápida, mas muito rapidamente já toma uma outra dimensão essa discussão. Já o prefeito já acaba atingindo o vereador com tapas e nesse momento o vereador acaba tentando sair ali do local e por isso mesmo a dimensão que tomou essa história foi outra. A gente recebeu a informação da própria assessoria da cidade, assim como também de outras pessoas oficiais ali de Correntina, de que o que teria motivado essa discussão entre o prefeito e o vereador de Correntina seria o fato de que o vereador Eliton Santos Nascimento usou a plenária da Câmara de Vereadores para falar referente ao casamento da filha do prefeito, que escolheu a cidade de Mucugê para realizar o casamento e não a cidade de Correntina. E assim, chamando o prefeito de Mariano Mucugê e não Mariano Correntina, como ele é conhecido na cidade. E segundo o próprio prefeito, foi exatamente isso que fez com que ele ficasse chateado por estar relacionando fatos da família, da filha. E por isso mesmo ele ficou alterado. A gente entrou em contato com a assessoria de comunicação de Correntina para que eles pudessem se posicionar. O prefeito informou que de fato ele ficou alterado, o prefeito Mariano Correntina, pelo ocorrido, pede desculpas por ter se excedido após essas supostas ameaças e difamações do vereador da cidade. Ele pediu a desculpa pública e também informou que está tomando as medidas cabíveis para que isso seja resolvido. Ao mesmo tempo, também entramos em contato com o vereador da cidade, Eliton Santos Nascimento, que afirmou ter sido vítima dessa agressão física. Segundo ele, não difamou a filha do prefeito e nenhum membro da família. Ele registrou o boletim de ocorrência, assim como também o prefeito da cidade. E a Polícia Civil informou que segue investigando e fazendo escutas de testemunhas para entender melhor essa situação.
Essas são as informações. Bia, eu volto contigo. Ô Aline, muito obrigada pelos detalhes. A gente acompanha as imagens do momento da briga. É lamentável toda a situação. Saber que o plenário, né, um espaço onde se discute as leis municipais, foi usado para uma questão pessoal, colocar uma questão pessoal ali. Lamentável também o fato da briga, tudo isso ter ido parar ali na rua. Imagina 2 parlamentares, 2 representantes do poder público e a sociedade vendo tudo isso aí. É muito triste e lamentável. 12:08. Olha, cerca de 1 tonelada de drogas foi incinerada em Senhor do Bonfim. O material é resultado de apreensões realizadas pelas delegacias de Campo Formoso, Filadélfia, Jaguarari e Itiúba. A operação foi coordenada pela Polícia Civil da Bahia e contou com a presença do Departamento de Polícia Técnica, do Ministério Público e da Vigilância Sanitária do município. Entre as drogas destruídas estavam maconha, cocaína e crack. Foram apreendidas em operações e investigações realizadas na região. A gente vem falando desse crescimento do tráfico de drogas no interior do nosso estado e essas operações são importantes para impedir o crescimento dessa criminalidade que afeta tantas pessoas no nosso interior e aumenta também os índices de violência. E a Polícia Civil da Bahia intensificou as ações da Operação Mobile 360 Graus, que tem como objetivo recuperar celulares roubados ou furtados em diversas cidades do estado. Aparelhos subtraídos em Juazeiro foram localizados e devolvidos aos proprietários. Entre os casos está o de uma vítima que teve o celular levado enquanto estava desacordada após um acidente de motocicleta. Tiago Santos é quem acompanha esse caso e chega agora com mais informações para a gente. É com você, Tiago, como que essas pessoas podem recuperar esses aparelhos, como que a operação está funcionando por aí? Pois é, Bia, essa operação, né, tem o objetivo justamente de fazer a devolução desses aparelhos que, segundo a polícia, foram roubados ou furtados em diversas circunstâncias. E a polícia está justamente fazendo esse trabalho aí de entrar em contato com essas vítimas para poder fazer a devolução. Já eu explico direitinho como é que está acontecendo esse contato, mas só pontuar que aqui em Juazeiro, pelo menos até o presente momento, 4 aparelhos celulares já foram aí recuperados pela polícia. Entre esses 4 aparelhos recuperados estão 2 que foram furtados e roubados no Carnaval de Juazeiro, que aconteceu ali entre os meses de janeiro e também de fevereiro. Um outro aparelho celular que tinha restrição de roubo e furto também foi recuperado pelas equipes da Polícia Civil. Importante lembrar que essa localização, né, desses aparelhos só foi possível graças aí a um trabalho de investigação, cruzamento de informações e levantamentos, né, que foram realizados pelas equipes. Todos esses aparelhos que foram e que vão ser recuperados vão ser submetidos aí aos trâmites legais para que assim possam ser devolvidos aos donos. Um fato interessante e absurdo, na verdade, Bia, lá em Canudos, a polícia também conseguiu recuperar um aparelho celular que pertencia a um homem, né, uma pessoa, na verdade, que sofreu um acidente de motocicleta aqui em Juazeiro. E segundo o boletim de ocorrência que foi registrado por essa vítima, o aparelho celular foi justamente furtado no momento em que ele estava desacordado após a queda. Felizmente, esse aparelho também já foi recuperado pela polícia e está passando pelos trâmites legais para ser devolvido ao dono. Respondendo a sua pergunta, como é que está acontecendo o contato da Polícia Civil? A polícia está enviando notificações via aplicativo de mensagens para pessoas identificadas na posse de aparelhos celulares com registro de roubo ou furto. Ou seja, quem comprou de repente o celular que foi roubado ou furtado está sendo notificado pela Polícia Civil. E essas comunicações estão acontecendo aí por meio de linhas telefônicas que são vinculadas aos aparelhos, né, da Polícia Civil. E aí a polícia também está fazendo contato justamente com as pessoas, né, que tiveram aí seus aparelhos furtados e roubados também por meio de canais oficiais para que possam, né, ter a recuperação desse veículo. Vale lembrar que quem fica com um aparelho que foi roubado, furtado, quem compra, por exemplo, pode ser penalizado pelo Código Penal. Qualquer dúvida, se receber de repente alguma mensagem, está com alguma dúvida, procura a sede da Polícia Civil da sua cidade para não ter outra dor de cabeça. Né, Bia? Volto contigo. Verdade.
Muito obrigada, Tiago Santos, pelas informações. A gente vai seguir, claro, acompanhando essa operação, até para você de casa. Caso tenha sido roubado ou furtado nesse período, quem sabe pode recuperar o seu aparelho. E olha, falando nesse assunto de celulares roubados, furtados, só no ano de 2024, mais de 72 mil aparelhos foram roubados ou furtados no nosso estado da Bahia. Para tentar frear o avanço dessa criminalidade, o governo federal sancionou uma nova lei que endurece as penas para quem comete esses crimes. O celular é uma ferramenta indispensável na vida da maioria dos baianos, seja para se comunicar com alguém, para usar no trabalho ou apenas como atividade de lazer. Essa presença faz o celular ser o principal alvo da criminalidade nos centros urbanos, seja por meio de furtos ou roubos. Com o avanço dos golpes digitais, os impactos desses crimes vai além do preço dos aparelhos. Dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que, em 2024, 72.133 celulares foram roubados ou furtados na Bahia. Para tentar reduzir esses números, o governo federal sancionou a Lei 15.397, que altera o Código Penal brasileiro e traz um rigor maior para crimes contra o patrimônio. Na prática, as punições ficaram mais severas para o roubo e o furto de celulares, tablets e notebooks, que agora tem pena de 4 a 10 anos de reclusão, além de multa. Um aumento de pena, uma punição mais severa, mais dura a esses crimes que vem aumentando cada dia mais no Brasil, que é o crime de furto, roubo, latrocínio. A nova lei também endureceu as penas para outros crimes, como roubos de veículos, de animais domésticos, latrocínio e de receptação. Quem compra o celular sabendo que o aparelho é fruto de crime, por exemplo, vai enfrentar penas mais severas, que podem chegar até 6 anos de prisão. O advogado explica que a nova lei já está em vigor, mas ela não retroage. Isso significa que as penas mais altas só valem para crimes cometidos a partir da sanção da lei, que foi no dia 30 de abril. Para processos em andamento sobre crimes antigos, continua valendo a pena anterior. Houve também um aumento de pena em relação ao crime de receptação. A pena passou de 3 a 8 anos. Então, essa lei ela traz algumas alterações como uma resposta à sociedade de que os crimes patrimoniais, como eles estão cada vez mais em evidência, todos os dias tem crime de furto, roubo, receptação, latrocínio. Então, o legislador quis trazer uma resposta mais dura a esses crimes, para tentar combater, para tentar desenfrear a ocorrência dessas situações. E é muito importante mesmo que endureça as penas, não apenas para o furto e para o roubo, mas também para esse crime de receptação, porque é aí onde mora a dificuldade da polícia, muitas vezes, recuperar esses aparelhos. Porque esses criminosos, esses grupos criminosos, eles agem muito rápido. Furta, rouba e rapidamente já coloca o celular para o desmonte. E aí, nesse momento, essa receptação é que dificulta a localização dos celulares. Então, é uma lei que vem aí para agregar no combate ao crime. E Barreiras, mudando de assunto, entra agora, minha gente, no clima de Copa do Mundo. O comércio local sente o aquecimento das vendas impulsionado pela expectativa do torneio. E aí empresários estão otimistas e apostam no aumento da procura por produtos que remetem a essa que é a maior festa do futebol mundial. Quando jovem, seu José jogou futebol em times amadores de Barreiras. E a seleção brasileira sempre foi uma paixão à parte. Ele viu várias conquistas e está acreditando que mais uma virá na Copa deste ano. Será que esse título tão esperado vem? Nós somos brasileiros, né? A gente tem que torcer para vir, né? Mas, pelo menos por enquanto, o barreirense não entrou no clima do Mundial. Por enquanto, aqui em Barreiras, a gente ainda não encontra aquelas ruas todas decoradas com o verde e amarelo e uma empolgação latente da época da Copa do Mundo. Será que o torcedor anda mesmo desconfiado em relação ao desempenho da seleção? Tem gente que ainda lembra das últimas eliminações e por isso fica com o pé atrás em relação ao desempenho dos comandados do italiano Carlo Ancelotti.
estou torcendo que esse ano dê certo. Agora, o senhor não acha que antigamente parece que as pessoas eram mais empolgadas, né? Tinha aquelas ruas coloridas, aquelas coisas? Era assim, tinha mais interesse, tinha mais força de vontade. Por que será que as pessoas perderam esse gosto? Vai passando o tempo assim, os times vai decepcionando a gente e a gente vai perdendo a graça. O comércio vê na disputa da Copa uma oportunidade de negócios, porque ainda tem muita gente que gosta de comprar os produtos que animam a torcida. Pensando nisso, o Thiago investiu e já está recebendo aquilo que o torcedor procura como se fossem amuletos para ajudar a seleção no dia dos jogos. De acordo com o desempenho da seleção, né, acaba motivando a procura desses itens no comércio. Então, querendo ou não, como está o desempenho dessa seleção dentro do torneio, a procura do item acaba sendo maior, mesmo nos dias de jogos. A maior parte dos teus produtos ainda vão chegar, né? Sim, a gente está com uma projeção para chegar ainda essa semana, né? Dentro desse mês de maio, já para a gente começar o mês de junho já com essa divulgação. Claro que o verde e o amarelo predominam. São as cores da seleção. Na loja que a Bruna administra, as bandeirinhas que enfeitam os carros é o produto que ela aposta que vai vender mais. Agora, tudo depende se dentro do campo a seleção vai corresponder e ajudar as vendas crescerem. As pessoas procuram muito as bandeirolas e as bandeiras do Brasil. Só a cada 4 anos, né? Então a gente está com bastante expectativa para essa Copa. O Brasil estreia dia 13 contra o Marrocos. Até lá, a tendência é que a empolgação aumente. Afinal, quando se trata de futebol, tem sempre aquelas pessoas que deixam tudo para cima da hora. E é nisso que o comércio aposta para ter uma fonte de renda extra no mês de junho, graças ao futebol. O pessoal procura muito itens para fazer aquela zoada gostosa que toda Copa tem que ter. Bandeirolas do Brasil também são bastante procuradas, então sim, o pessoal procura bastante esses itens aí que representam muito a Copa. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial com imagens ao vivo da tradicional Hora da Graça, que acontece sempre às quintas em Juazeiro, mas hoje com uma reflexão especial sobre o dia de Corpus Christi. Ele vive uma vida comum e não se lembra do mundo da Matrix. Mesmo sonhando com isso. Eu tô maluco? Nós não usamos essa palavra aqui. Mas domingo, 20 para as 2 da tarde. Isso não pode estar acontecendo. Mas eu te garanto que está. A verdade vai despertar novamente. Como? Toda a explicação que você precisa. Matrix Resurrections. Agora é a hora de você mostrar pra nós o que é real. Em temperatura máxima. No gramado, quem dá show de bola é o Brasil. Na sua casa, quem dá show de limpeza é a Dragão. Sujou? Usa Dragão Brasil. A Clínica Amigos do Resgate evoluiu. Agora é Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. Então você já sabe, problemas com álcool ou outras drogas, ou até mesmo transtornos mentais, venha para o Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. No último episódio de The Good Doctor, Shaun tem dificuldade de dizer adeus. Você tá sendo egoísta. E tá sendo covarde. Você podia seguir lutando e ter mais tempo comigo, com a Leia e o Steve, mas você prefere desistir. Você tá desistindo de todos nós. Ele precisa aprender que, no fim, o melhor tratamento é o amor incondicional. Eu te amo, Dr. Glassman. Eu te amo mais, Dr. Murphy. Hoje, o último episódio de The Good Doctor, o Bom Doutor. Neste
feriado no trecho urbano da BR-242 em Barreiras. Mesmo movimento até de dias comuns, sempre fluindo com muita tranquilidade em ambos os sentidos. Tempo firme também em Barreiras. Vamos girar. Agora Luiz Eduardo Magalhães, bem tranquila também a cidade neste feriado. Tempo bastante aberto e firme na cidade caçula da nossa região oeste. Uma cidade jovem, podemos dizer, mas bem promissora para a economia de todo o estado. 12h23. Olha, fiéis católicos celebram nesta quinta-feira a solenidade de Corpus Christi em Juazeiro. A programação teve início ainda na noite de ontem com a confecção dos tradicionais tapetes na paróquia Nossa Senhora das Grotas, a catedral, e neste momento a comunidade participa da tradicional Hora da Graça, que acontece sempre às quintas-feiras, mas hoje tem então essa reflexão especial sobre a data. Tiago Santos está lá com Sandro Ribeiro acompanhando a celebração e traz os detalhes, né, Tiago, dessa programação tão especial. Bastante especial mesmo, viu? Inclusive, a gente já teve aqui, né, mostrando, inclusive no Bahia Meio Dia, em outras quintas-feiras, a Hora da Graça, mas hoje é um momento tão especial por conta dessa data que a catedral está bastante cheia, viu? Foi preciso, por exemplo, colocar cadeiras extras, né, aqui na parte de baixo, a parte de cima também lá da catedral está lotada de fiéis, pessoas que saíram das suas casas ou do seu trabalho também, já que o comércio está funcionando normalmente aqui em Juazeiro nesta quinta-feira para justamente acompanhar esse momento aqui da Hora da Graça. A Hora da Graça, que, segundo a tradição católica, é o momento aí de adoração ao Santíssimo Sacramento. Ela acontece, como você disse, toda quinta-feira ao meio-dia e as pessoas, muitas vezes, né, no seu horário de trabalho, abrem mão do seu almoço, do seu descanso para acompanhar essa celebração. A celebração de hoje ela está sendo conduzida aí pelo padre Jodean Amâncio. Vamos ouvir um pouquinho da celebração que está acontecendo desde o meio-dia aqui na Catedral de Juazeiro. Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. A programação, Bia, em celebração a Corpus Christi, começou muito cedo já aqui em Juazeiro. Essa missa, né, esse momento aqui da Hora da Graça, na verdade, é o primeiro momento do dia de hoje, porque às 6 horas da tarde, na verdade, 6 horas da tarde, vai haver uma outra celebração que vai ser realizada aqui também na Catedral da cidade, na paróquia Nossa Senhora das Grotas, que fica na região central, justamente que é a celebração principal desse dia de Corpus Christi. Essa celebração que vai acontecer às 6 horas da noite, 6 horas da tarde, vai ser presidida pelo bispo aqui de Juazeiro e é um momento que é bastante esperado porque, inclusive, como a gente sabe, acontece tradicionalmente aí a procissão de Corpus Christi. Essa procissão ela vai sair daqui da Catedral de Juazeiro, vai percorrer algumas ruas aqui da região central da cidade e vai retornar justamente aqui para a Catedral. A procissão ela deve acontecer depois, né, da missa solene realizada, que vai ser presidida pelo bispo. Inclusive, falando em Corpus Christi, a gente acompanhou um pouquinho na manhã de hoje da movimentação, né, de fiéis da Igreja Católica que desde ontem de noite se reuniram aqui na região central para confeccionar os tradicionais tapetes de Corpus Christi. Aqui na Catedral da cidade tem cerca de 1 quilômetro do tapete que foi montado. O pessoal aí passou, inclusive, também a madrugada montando. A gente tem imagens aí de Sandro Ribeiro mostrando toda essa preparação, inclusive, que é para essa procissão que acontece logo mais às 6 horas da tarde aqui na cidade. A Hora da Graça, Bia, ela deve seguir aí até 1 hora, né? O pessoal nesse momento especial de adoração ao Santíssimo Sacramento, abrindo, digamos assim, a programação desta quinta-feira, dia de Corpus Christi, um dos dias mais importantes
para a comunidade católica. E volto com você nesse momento de fé tão importante, tão relevante, né, na nossa vida. Claro, cada um com sua religião, mas é a fé que nos move e o pessoal está justamente praticando isso aqui agora, viu, Bia? Volto com você. Exatamente, Tiago, exatamente. Muito obrigada pelas informações, imagens aí de Sandro Ribeiro. E eu fiquei emocionada aqui, não sou católica, mas fiquei emocionada em ver a igreja lotada desse jeito, de fiéis, celebrando uma data tão simbólica e importante para todos nós, independente da religião. É um dia de celebrar a fé, a esperança, isso é importante para todo mundo. E o dia de Corpus Christi, minha gente, é marcado pela tradição, pela fé, pelo trabalho voluntário que transforma literalmente as ruas inteiras em verdadeiras obras de arte. No norte e no oeste, por exemplo, os fiéis enfeitaram o frio, ou melhor, enfrentaram esse frio todo da madrugada para enfeitar, confeccionar os tradicionais tapetes coloridos. Você vai ver isso agora na reportagem de Carlos Augusto e Luiz Gustavo Ribeiro. Cada detalhe é uma expressão de devoção e arte. Desde as primeiras horas da madrugada, centenas de fiéis católicos trabalhavam intensamente nas ruas de Jacobina. Os desenhos começaram a ganhar forma e cor, reunindo diferentes gerações em torno de um só propósito. Corpus Christi é um momento muito importante, né, para nós cristãos, onde a gente professa publicamente a nossa fé, né? Então a gente chega cedinho para confeccionar esses tapetes, né? Não são só tapetes, são orações em formas de ação, né? A gente preza muito pela oração, que é o orar mais a ação. Então a gente consegue unir essas duas coisas nesse dia, né? O tapete, feito no centro da cidade, teve cerca de 1,5 km de extensão. O tapete completo iniciou em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio e seguiu até a Igreja da Missão. Cada trecho ficou sob a responsabilidade de um grupo ou pastoral. Na Rua Manuel Novaes, no centro da cidade, 200 jovens do movimento Escalada enfrentaram a chuva e o frio da madrugada desde as 3 horas da manhã. Então, a gente já busca ali na semana algumas inspirações, a gente geralmente manda ali no grupo, né? Então, a gente divide as tarefas, chega aqui bem cedinho, 3h30 da manhã, geralmente. É uma sensação, de fato, muito inexplicável. A gente revê ali os amigos que fez o encontro com a gente, né? Nós da Igreja Católica. E é um sentimento surreal entregar esse serviço, né, a Cristo. A animação ajuda a espantar o frio e transforma o esforço da madrugada em um trabalho gratificante, uma lição de doação que encanta até os mais novos. A importância é que o Santíssimo, o Jesus Cristo vivo, que a religião acredita, irá passar. E se ele passasse em um chão sujo, desarrumado, não ficaria bom. Então a gente faz o melhor para que ele passe, tranquilize as pessoas e faça uma procissão bem bonita. Depois da preparação, os fiéis católicos de Jacobina se reuniram aqui na Igreja Matriz de Santo Antônio para a celebração da missa de Corpus Christi. Depois da missa, os fiéis passaram em procissão pelos tapetes que foram confeccionados pelas ruas da cidade. Essa é uma tradição que acontece em todo o estado e Carlos Augusto acompanhou como é que foi a confecção na cidade de Barreiras. Oi, Luiz. Aqui em Barreiras, uma quinta-feira de muito sol e calor, e a primeira celebração do dia começou cedinho, antes das 7 horas da manhã, marcando aquela tradição do Corpus Christi, que é a confecção dos tapetes. Para você ter uma ideia, as pessoas aqui trabalharam a madrugada inteira para enfeitar a igreja, a fim de receber os fiéis bem cedinho. Um dia importante para toda a comunidade católica da maior cidade do oeste baiano. Quem recebeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Mesmo sem ser feriado em Barreiras, centenas de pessoas ocuparam a praça, em frente à igreja do bairro São Pedro. Do alto, uma noção exata da quantidade de pessoas que foram assistir à primeira missa do Corpus Christi deste ano aqui na cidade. Um dia de fé e muito trabalho também. A turma mais jovem que frequenta a igreja se reuniu e virou a madrugada, preparando os tapetes tão tradicionais desta data religiosa. Nós começamos ontem às 18 horas, né? Com a participação de toda a comunidade, porque foi dividido por grupos e pastorais, né? Cada pastoral e cada grupo ficou com um tapete, e aí eles traziam os materiais que cada um ia usar,
E a gente ficou até 2 da manhã terminando esse tapete. Quer dizer, foi um dia de dormir pouco. Mas foi um dia de agradecimento a Jesus Cristo, né, que ele merece, é um dia de louvor e de gratidão mesmo. A missa festiva teve também um motivo especial. Foi celebrado o aniversário do bispo de Barreiras, Dom Moacir Arantes, que presidiu a celebração. Ele completou 57 anos de idade e todos os padres de outras paróquias da cidade marcaram presença para dar os parabéns. Dom Moacir comentou no sermão do dia a simbologia dos tapetes, tão especiais e feitos para renovar a fé. É um dia em que nós somos chamados a refletir sobre a vida e aquilo que nutre a nossa vida. Aquilo que o corpo necessita do pão, nossa alma necessita de Deus. Aquilo que o pão é para o corpo, Cristo é para a nossa alma e o nosso coração. E nesse dia toda a igreja se congrega em torno da Eucaristia para lembrar a doação de Cristo e sua presença constante entre nós. E para aprendermos também a nos doarmos e sermos uma presença cristã no mundo, na sociedade e na vida dos outros. A tradição, que no Brasil começou no século XIII e foi trazida pelos portugueses, se mantém viva até hoje, assim como assistir às principais missas do calendário litúrgico e, claro, a missa de domingo. Num dia de muito sol em Barreiras, o barreirense começou o dia agradecendo por graças alcançadas. A professora Jane Barbosa, que frequenta a catedral, foi hoje ao bairro São Pedro. Sentou na primeira fileira de cadeiras, bem pertinho do altar, e estava feliz da vida. A emoção é grande e o encontro com Jesus no Santíssimo Sacramento é maior ainda. Então, hoje, dia de Corpus Christi, dia do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos aqui reunidos pela fé, pela esperança e pelo amor. Jesus Cristo. Lindo ver que em Barreiras os fiéis também marcaram presença. Agora a gente fala de economia, porque setores da nossa economia baiana estão preocupados com o novo tarifaço imposto ao Brasil por Donald Trump. Se as novas taxas entrarem em vigor, produtos produzidos aqui no estado podem ser impactados, já que os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações baianas para o agro e o quarto para a indústria. A Federação das Indústrias da Bahia já começou a fazer cálculos sobre o impacto da nova ofensiva tarifária do governo dos Estados Unidos contra países como o Brasil. Segundo a FIEB, o país é o quarto principal comprador dos nossos produtos. No ano passado, quando já houve uma queda de quase 7% nas vendas, foram pouco mais de 820 milhões de dólares em negócios. Entre os itens que podem ser mais afetados agora estão o ferro-silício, usado na produção de veículos e eletrodomésticos, por exemplo, e produtos químicos como benzeno e butadieno, utilizados na indústria petroquímica. Todos esses ficaram de fora da lista de exceções divulgada pelos Estados Unidos. E afeta um pouco o polo petroquímico, porque é aí que esses produtos são realizados, né? São produzidos. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, tem que continuar negociando, buscar a proteção da indústria local, até porque não há sentido nesse retorno a um tarifaço, a uma nova tributação. Para o agronegócio baiano, os Estados Unidos são o segundo principal comprador, respondendo por 7% das exportações do setor, só atrás da China. No ano passado, as exportações da agricultura e pecuária da Bahia para os norte-americanos passaram de 962 milhões de dólares. Entre os principais produtos exportados para lá estão celulose, manteiga, gordura e óleo de cacau, café verde e mangas frescas ou secas. Todos estão na lista de exceções do tarifaço, mas alguns outros produtos podem ser taxados. A FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia,
demonstrou preocupação. Os segmentos que a princípio constam na pauta são peixes e derivados, mel, produtos de origem florestal, madeira, né, que tem, a princípio, ainda uma pequena relevância para a economia do nosso estado, para a pauta de exportação do nosso estado. Mas a preocupação do setor é que isso vá se desdobrando e que possa vir a chegar a outros produtos importantes. Na segunda-feira, os Estados Unidos anunciaram os resultados de uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil. Alegaram desvantagens para empresas americanas e propuseram um tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Nesta quarta, o governo americano divulgou uma nova tarifa de 12,5% contra 60 países, entre eles o Brasil, por supostamente falharem em fiscalizar e proibir a importação de mercadorias fabricadas com trabalho forçado. O governo brasileiro tem até o dia 15 de julho para negociar, prazo para o tarifaço de 25% entrar em vigor. Segundo o coordenador de Comércio Exterior da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, empresas americanas que compram produtos baianos podem atuar para tentar reduzir os impactos da nova tarifação. Na medida que houver uma reação dos compradores americanos argumentando que essa taxação vai encarecer o produto final lá para o consumidor americano, isso pode redundar numa reversão dessa punição. E falando em tarifa, quem foi às compras em Barreiras nos últimos dias percebeu que algumas frutas, legumes e hortaliças estão mais caras. A Aline Miranda foi em busca dos preços aí e explica pra gente o motivo, desses aumentos que, querendo ou não, a Aline, pesam no bolso do consumidor. Explica pra gente. Pesa mesmo, viu, Bia? Porque quem está vindo às compras está sentindo direitinho que tem muito produto que está bem pesado, principalmente na área de hortifruti. Um dos vilões dessas compras, para quem vai, tá aqui, ó. A cenoura, a batatinha, tem cebola, tem tomate, tá tudo muito caro aqui no Oeste, Bia. Para você ter ideia, a cenoura nos supermercados, ela está sendo vendida entre R$ 8,99 e R$ 10,99. Aqui na feira, você viu que é um pacotinho que tem assim umas 5 cenouras, ela está sendo vendida a R$ 5,00. Aqui eu tô com o Marcão, como ele é conhecido, feirante há muito tempo aqui na nossa feira. Marcão, tá caro, não tá? Caro, tá um absurdo, rapaz. Eu nunca vi o preço tão caro como tá agora, não. Explica para quem nos acompanha a média de preço que tá, por exemplo, a cenoura, a cebola. Essa cenoura menor, ela tá 110 o saco com 20 quilos, né? E a maior, ela tá R$160. A beterraba, ela tá R$100 a pequena e a graúda ela tá 120, 130. Não tem jeito, tem que passar para o consumidor. Tem que passar para o consumidor. Às vezes eu mesmo tenho até vergonha de passar o preço para os serigueiros, porque tem gente que pensa que é a gente que está alterando o preço, mas não é. A gente pode ir nos mercados, na rede de mercado, aí está tudo do mesmo jeito. A gente aqui ainda facilita, porque o tomate está aí. 170, 180 a caixa, esse menorzinho que você está vendo aí está custando R$150. Quer dizer, não tem como a gente passar menos. A gente ainda faz os pacotes de 700, 800 gramas por R$5, mesmo tomando prejuízo, porque é quem vende as outras mercadorias. Obrigada, viu, seu Marcão? Daqui a pouquinho eu volto aqui. Seu Marcão, aqui na feira, como ele disse, o preço na média de R$5 o pacotinho, seja de batatinha, cenoura, cebola, mas nos supermercados o preço está variando bastante. Segundo os comerciantes, esse aumento nos preços está relacionado a fatores climáticos que têm afetado a produção em diversas regiões do país. Além disso, tem muitos produtos que estão no período de entre-safra, que acaba fazendo com que a oferta seja diminuída aqui nos mercados e contribui também para a alta dos valores. Não importa qual seja o motivo, o problema é que o consumidor está sentindo batatinha, cenoura, cebola, tomate. Aí tem ainda uma boa notícia, somente o mamão e a banana que apresentaram aí uma redução e que ainda dá para comprar sem pesar no bolso. Tá vendo só, Bia, como é que tá pesado? Eu volto contigo aí no estúdio, mas aqui quem vai às compras está sentindo de verdade o quanto tá pesado manter
hortifruti para quem quer manter aquela alimentação saudável. Eu volto contigo. Difícil, né, Aline? Mas a gente vai dando um jeito, fazendo substituições, enfrentando aí esses aumentos. Muito obrigada, Aline, pelas informações. Depois do intervalo, a gente fala de um trabalho desenvolvido no Parque Vida Cerrado, que está transformando sementes em esperança para o meio ambiente. O seu Bahia Meio Dia volta já com essa e outras informações. A gente vai junto até 13h. O Panela de Bairro leva você ao local da pesca artesanal em Muniz Ferreira. Eu estou falando das águas ricas do Rio Jaguaribe. É de onde vem o sustento do pescador. Tem visita a uma antiga fazenda. Garapa tirada na hora. Doce de roça. E do fogão a lenha sai a rabada servida no abacaxi. Neste sábado, 11h45. Dia a Dia está derrubando os preços para você abastecer sua casa com preço baixo de verdade. Alcatro colchão mole, R$ 42,99 o quilo. Queijo mussarela, R$ 35,99 o quilo. Arroz pamparra, 5 quilos, R$ 15,79. Leite condensado, 395 gramas, R$ 5,99. Leite em pó Itambé, R$ 15,99. Detergente líquido, R$ 1,89. Cerveja Mistel 350 ml, R$ 3,29. Uma semana inteira com ofertas imperdíveis. Não perca, de 1º a 7 de junho. Beba com moderação. Do tempo. Meio-dia e 45, de volta com o seu Bahia Meio Dia, mostrando a cidade de Paulo Afonso. Nesse momento, uma ventania na cidade, a gente percebe ali as árvores balançando, algumas nuvens se formando ali ao fundo também. Não sei se é a nossa câmera ou se de fato está assim na cidade nesse exato momento. Pouquíssimo movimento ali no letreiro da cidade, às margens da BA 210, efeito deste feriadão. Correntina na sua tela, o tempo já mais firme, céu aberto na cidade do Oeste Baiano, esse rio sempre convidativo, dá vontade de correr para a beira do rio e tomar um banho. É lindo demais. Meio-dia e 46 minutos. Bora falar de esporte? Rainan Peralva chega com as notícias do futebol. Muito boa tarde para você que curte o Globo Esporte. Hoje tem episódio especial, o segundo da série Angústia pelo Hexa. Pois é, você perdeu ontem? Corre no Globoplay para assistir, porque hoje tem um novo capítulo falando sobre toda uma geração que ainda não pôde ver o Brasil sendo campeão da Copa do Mundo. Pois é, se você tem 24 anos ou menos, não acompanhou. A última vez foi em 2002 e nosso repórter Costa Filho está trazendo tudo sobre isso, né? A expectativa da torcida, a esperança que o torcedor tem e também todos os tabus que o Brasil está precisando quebrar para conseguir chegar pelo menos numa final e tentar reviver esse sonho de conquistar a Copa do Mundo. Vamos também trazer todas as informações do Vitória, tá? Vitória que está a um passo de conquistar mais um título da Copa do Nordeste. Venceu o jogo de ida por 2-1 fora de casa e agora decide no Barradão. Tem mais ingresso vendendo? Tem! A gente esclarece tudo para você daqui a pouco no Globo Esporte. E ainda sobre futebol, Jacobina Esporte Clube comunicou hoje pela manhã o desligamento do treinador Eduardo Bahia do comando técnico da equipe. Segundo o clube, a saída ocorreu a pedido do próprio treinador por motivos pessoais. A gente volta agora com o Luiz Gustavo Ribeiro para atualizar essa informação importante para o esporte, né, Luiz? É com você, boa tarde. Oi, Bia, isso mesmo, que uma informação que acaba mudando os rumos do Jacobina na disputa da segunda divisão do Campeonato Baiano deste ano. O treinador Eduardo Bahia teve o seu desligamento oficializado hoje pela manhã. O time do Jacobina confirmou por meio de uma nota nas redes sociais, informou que a saída foi motivada por uma decisão do treinador. Hoje pela manhã eu entrei em contato com o Eduardo Bahia por telefone. Ele confirmou que a saída dele foi motivada por problemas familiares, por motivo de saúde. Ele informou que precisou voltar para casa, já está em Salvador
com a família e disse que nesse momento precisava priorizar a saúde desse familiar. O Eduardo Bahia informou que ele gostaria de continuar no comando técnico da equipe, que estava empenhado em conquistar o acesso para a primeira divisão, mas que infelizmente teve essa situação e ele teve que retornar para casa. Quem assume agora esse comando do Jacobina é um conhecido, o Edson, que já estava no time do Jacobina. O Edson Silva tem 43 anos de idade, ele é jacobinense e conhece muito bem o time do Jacobina. O Edson, além de ser assistente técnico já do time principal, ele também é o treinador do time sub-20 do Jacobina, que disputa a competição de base aqui da Bahia e está nas oitavas de final. O Edson chegou no Jacobina no ano passado, além de ser treinador do time sub-20, ele também passou pela equipe sub-17, também chegando às oitavas de final da competição. Edson comanda o primeiro treino dele agora como treinador efetivo. O time do Jacobina confirmou que o Edson será o treinador até o final da competição. A expectativa é que ele possa levar o time para a próxima fase e também aí em busca desse acesso à próxima divisão. Hoje à tarde, então, já tem treino sendo comandado pelo Edson e amanhã também tem outro treino comandado. No sábado, o time do Jacobina viaja para o oeste do estado. Nós vamos ter nesse final de semana um confronto entre o Jacobina e o Barreiras. São os dois times aqui das nossas regiões que representam as nossas regiões na segunda divisão do Campeonato Baiano. O Jacobina vai enfrentar o Barreiras no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Geraldo Pereira. O Jacobina, que está na 5ª colocação da segunda divisão, tem 7 pontos conquistados. O time tem 2 pontos a menos que o Feira, que é o primeiro time que abre o G4. Vai ter esse jogo bem difícil contra o Barreiras que é considerado um dos melhores times da competição. Então o Edson vai ter esse trabalho já à frente, né, do comando técnico do clube, enfrentando um time que vem bem forte na competição. Se o Jacobina vence o Barreiras e o Feira perde, o Jacobina assume aí a 4ª colocação e pode chegar no G4 já pensando na próxima fase. Nós estamos no meio do Campeonato Baiano, da segunda divisão, Bia. Ainda faltam 4 rodadas, mas já está chegando nessa reta final, então é importante vencer e conquistar pontos, principalmente fora de casa. Volto contigo no estúdio, Bia. Valeu, Luiz, pelas informações. A nós só nos cabe mesmo desejar bom desempenho para as duas equipes. A gente fica aqui no meio, né? Não dá para torcer para um e para outro, porque é uma divisão danada. Obrigada, Luiz, pelas informações. Olha, no oeste da Bahia, um trabalho desenvolvido no Parque Vida Cerrado está transformando sementes em esperança para o meio ambiente. Neste ano serão produzidas milhares de mudas que vão ajudar na restauração ecológica da arborização de diferentes espaços. O estágio inicial de desenvolvimento da planta mostra o início de um processo que pode transformar paisagens inteiras. O trabalho de produção de mudas começa com a seleção das sementes. Elas passam por um processo de preparação até serem plantadas nos recipientes. Após a germinação, as plantas são acompanhadas, o que garante espécies fortes e saudáveis. A gente começa com o preparo do solo, que é muito importante. A gente faz a mistura, né, dos substratos. Depois a gente enche os saquinhos, todos esses saquinhos que estão vendo aqui é enchido um por um, né? Depois a gente faz a semeadura. Depois da semeadura a gente espera a germinação e o cuidado, né, desde os primeiros dias de vida dessa planta até a expedição dela. O viveiro fica no Parque Vida Cerrado, em Barreiras, oeste do estado. A unidade de conservação ambiental atua na produção de mudas para a recuperação de áreas degradadas. Neste ano, o parque vai produzir cerca de 30 mil mudas. As novas plantas pertencem a 30 espécies diferentes nativas do Cerrado. Elas serão destinadas à restauração ecológica e arborização. Entre as variedades biológicas cultivadas estão o ipê branco, jatobá e o caju. Elas têm maior capacidade de adaptação e desempenham um papel importante na recuperação da biodiversidade da região. A média anual nossa está acima de 25, 30 mil mudas, né, que saem para processos de restauração na região, atendendo as propriedades rurais aqui na região, a um preço mais acessível, a uma logística mais facilitada.
E, além da produção de mudas, o parque também se especializou na produção de sementes. Então, a gente formou coletores de sementes na região para apoiar que a gente pudesse adquirir volume significativo de sementes para que os processos de restauração aconteçam e venham acontecendo na proporção que a gente precisa para recuperar as áreas que estão passíveis de recuperação na região. As sementes utilizadas na produção de mudas vêm da rede de coletoras do oeste da Bahia. O grupo é formado por mulheres que fazem a captação de grãos nativos. Me chamo Claudiane, sou coletora da Rede Semente do Oeste da Bahia, né? Comecei a coletar semente tem 4 anos que eu comecei a coletar. A nossa rede hoje está com 24 pessoas, né? A maioria mulheres. Eu sinto muito orgulho desse trabalho. Esses coletores, eles passam por treinamento, eles passam por qualificação de como coletar, não se pode coletar tudo, uma forma que esses frutos sejam pegos, que tenha a sua maturidade fisiológica, eles passam por beneficiamento de uma forma correta, armazenado para ser comercializado. A muda vai para o campo, então ela vai estar mais adaptada à nossa região. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, presente em 24% do território nacional. Considerada a savana mais rica do mundo, a biodiversidade compreende mais de 6.000 espécies de plantas nativas, além de centenas de animais. Se a gente quer um futuro sustentável, né, a gente precisa olhar realmente para o Cerrado para manter os serviços ecossistêmicos que acontecem no país inteiro, né? Lembrando que o bioma Cerrado ele se conecta com praticamente todos os outros biomas do país. Então ele fornece fluxo gênico, fornece água para as outras regiões também. E ainda falando em preservação, Juazeiro voltou a ser palco de uma das mais importantes mobilizações em defesa do Rio São Francisco. A edição 2026 da campanha Eu Viro Carranca, para defender o Velho Chico, reuniu estudantes, artistas, ambientalistas, instituições e também moradores da região em uma programação voltada para a conscientização sobre a preservação do rio. A campanha chamou a atenção para os desafios enfrentados pelo Velho Chico, como a poluição, o assoreamento, desmatamento das margens e o uso inadequado dos recursos hídricos. Durante a mobilização, foram promovidas atividades educativas, apresentações culturais, palestras, exposições e ações de sensibilização ambiental e até soltura de peixes. Nós estamos aqui no momento de fazer um simbolismo de um processo que é realizado durante todo o ano. Nós estamos trazendo 50.000 alevinos, são alevinos, não são juvenis, já são maiores um pouquinho, de Curimatã e Piau. São 2 espécies nativas de São Francisco e esses 50.000 eles serão simbolicamente soltos aqui, representando um processo de recuperação da ictofauna do São Francisco. Processo esse que a gente vem desenvolvendo durante todo o ano. É um trabalho contínuo, porque o Rio São Francisco, em função das mudanças que ocorreram ao longo do tempo, ela não permite que algumas espécies se reproduzam. Então, o trabalho da Codevas, juntamente com alguns parceiros, é fazer essa recomposição, permitindo que alguns peixes voltem a existir e fazer parte da pesca dos apicultores, da população que vive do Rio São Francisco. A iniciativa reforça a importância do rio para milhões de brasileiros que dependem de suas águas para o abastecimento, a agricultura, a pesca e a geração de energia. O Rio São Francisco ele é um rio de muitos povos, de muitas culturas e de muitas vivências. E também de muitos desafios. Então, o dia 3 de junho, em Defesa Nacional do São Francisco, ele vem convergir essas várias diferenças, focando numa só coisa, que é a revitalização do São Francisco, o fortalecimento, para que aquele mesmo rio, aquela mesma força que sai lá da canastra, chegue no Baixo São Francisco com força, com toda essa pujança e vontade de ser esse rio forte, o rio da integração. A campanha também valoriza a identidade cultural das comunidades ribeirinhas e a relação histórica da população com São Francisco. A gente tem extrema importância em conhecer nosso rio, saber cuidar dele, conhecer, né, as nativos daqui e saber a extrema importância de estar cuidando deles. Ter nascido na beira desse rio é um dos meus maiores orgulhos assim da vida. É lindo e precisa ser preservado. E a comunidade de Santo Antônio, em Barreiras, se prepara para a tradicional novena, que começa hoje e vai até dia 12 de junho, com missas e também momentos de fé, devoção. Carlos Augusto está
na paróquia e chega agora com a programação completa para você que está em Barreiras e quer acompanhar esse momento especial, né, Carlos? Isso, Beatriz, são encontros religiosos, né, de fé, de devoção, mas também tem um aspecto profano, né, como as pessoas dizem, depois da igreja, depois da celebração, da missa, né, tem aquele encontro para as comidas típicas, para os arraiás que são montados nas igrejas aqui de Barreiras. O Padre Wernson vai conversar comigo sobre esses eventos. É muito legal porque é um evento de família que vem muita gente, né, Padre? Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo. Obrigado. Sim, muito. É importante que a festa junina, e como outras festas, mas sobretudo as festas juninas, que já começamos exatamente com a festa de Santo Antônio, que temos o lado religioso, com as celebrações, com o novenário, com a missa, e o lado social também, que é a quermesse, como falou, com as músicas profanas, temos sempre após cada noite de novena, a quermesse, que agrega as pessoas, as famílias, para um momento de celebração, um momento de convivência, de partilha também, em que as pessoas têm esse tempo, aquilo que nos falta durante o tempo todo, durante a semana, correria de trabalho. É um momento importante também que as pessoas vêm e dentro da igreja não dá para conversar, né? Então aproveita esse tempo com a quermesse para celebrar também a vida, né? Padre, e cada noite um grupo fica responsável pela organização? Isso. Para o novenário, cada noite tem um grupo responsável pela preparação da celebração. Para a quermesse, tem os grupos específicos para cada barraca, cada comida. Tem a equipe da torta, a equipe do caldo, a equipe da canjica, a equipe do cachorro-quente. É assim que a gente organiza as nossas festas. Começa sempre 7h30 da noite? Isso. Iniciamos sempre às 7h30 com a celebração da novena. E ali por volta das 8h30, 8h40, aí vem o outro momento, o segundo momento, que é a nossa quermesse. E é aqui na igreja que tudo acontece, né? Isso. E lembrando ainda que, além das comidas típicas, temos sempre uma atração musical. Hoje, por exemplo, o primeiro dia, teremos a animação da banda ali do grupo Imenso Prazer, que abriu a nossa quermesse também lá no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, estará abrindo hoje também a nossa quermesse aqui na comunidade de Santo Antônio. Muito obrigado, com prazer sempre conversar com o senhor. Não perca então, viu? Começa hoje, 7h30 da noite, vem aqui na igreja que fica no bairro Ouro Branco, a igreja de Santo Antônio. Bia, estou voltando com você. Muito obrigada, Carlos, pelas informações e ao Padre também pelos detalhes da programação. É nesse clima de fé, minha gente, que a gente vai encerrando o Bahia Meio Dia desta quinta-feira, desejando a você um ótimo feriado. Amanhã estou de volta às 11h45 no seu Bahia Meio Dia. Beijo grande! Bahia Meio Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. E Cooper Farms. Cooperar é cultivar o futuro. A gente sabe que junho é o mês preferido do nordestino, né? Sempre tem um tantinho de arte pra gente se encantar. E é a tradição do nosso povo que segue viva nas mãos e na memória. Vem pro Conexão, é sábado, 8h30. Globo Esporte, oferecimento. Clínica Santa Clara, Medicina do Trabalho, especialista em avaliação dos riscos psicossociais. Muito boa tarde para você que curte o Globo Esporte. Faltam 2 dias para a grande final da Copa do Nordeste e esse é o único assunto que rola na cabeça do torcedor rubro-negro. Um vitória absoluto no Nordestão.
só perdeu na estreia, invicto jogando fora de casa, inclusive vencendo o primeiro jogo da final para trazer uma vantagem para a finalíssima no Barradão. E aqui a gente sabe, né? A parada é dificílima para qualquer adversário. Tente explicar essa conexão e é provável que você vai falhar miseravelmente. Porque não dá para colocar em palavras o que só as lágrimas conseguem traduzir, o que só o coração faz pulsar, o que só a alma faz sentir. O torcedor rubro-negro sente o Barradão. Não tem isso de segunda casa. O estádio é uma extensão do lar. A gente vai pagar o preço que tiver que pagar para a gente dar alegria para a nossa torcida. Eu acho que esse esforço, mesmo com tantas lesões e dor, os nossos atletas estão mostrando porque o time é competitivo e tem uma entrega muito grande para levar o Vitória ao seu devido lugar, que é o título. O Santuário Rubro-Negro voltou a ser fundamental para o sucesso do Vitória. Se na temporada passada o torcedor amargou eliminações no estádio, em 2026 o protagonismo está de volta. Em 20 jogos na temporada, são 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de 78%. A última derrota aconteceu em março. Já são 9 jogos de invencibilidade. Ou seja, o elo entre time, torcida e estádio está no nível mais forte. O Baralhas é do Vitória! A gente tem que fazer o nosso papel dentro de casa. Tenho certeza que o Barradão vai estar lotado para nos ajudar a conquistar o título, se Deus quiser. Entre campeonatos estaduais, regionais e nacionais, o Vitória tem 35 títulos oficiais desde a sua fundação em 1899. 16 deles foram conquistados aqui no Barradão, estádio que entrou para a história rubro-negra e volta a figurar com potencial decisivo para aumentar o número de taças na galeria do clube neste sábado contra o Fortaleza. Caso o título seja confirmado, o rubro-negro põe fim a um jejum de 9 anos sem ser campeão aqui no Santuário. Eles sabem da importância de ficar marcado para a história, né? São 16 anos que a gente espera esse título e a gente quer muito que possa ser na nossa vez. Torcida que já fez a parte dela. Todos os ingressos para a decisão contra o Fortaleza já foram adquiridos. O Caldeirão vai ferver. 15 anos sem título regional. 9 anos sem títulos no Barradão. Tudo isso está muito perto de ficar para trás. Comissão técnica e jogadores responsáveis em campo. Mas é impossível não dizer que quem faz a diferença de verdade está nas arquibancadas. Ah, que vai ser demais! Final dentro do Barradão, Vitória com a melhor campanha. E o que eu quero saber é atualização sobre esse jogo, gente. Preparação do Vitória, como é que tá? Deixa eu chamar a Gabriele Gomes aqui para trazer informação pra gente. Gabi, Vitória segue sofrendo com as lesões, né? A situação do Jair Ventura ali para montar o time tá complicado, principalmente na parte de trás. Boa tarde. Muito boa tarde,